Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. A minha convidada de hoje é a artista performativa e visual Alice Joana Gonçalves, quem eu começo por agradecer muito estar aqui uns minutos a conversar comigo. Obrigada, Pedro, pelo convite. Muito grata mesmo de podermos ter esta conversa aqui, meio informal, em meio de confinamento. Exatamente. Então, eu gostava de começar por te perguntar, ou de te pedir que nos falasses um pouco sobre o teu percurso artístico até agora. Já tens 10 criações, penso eu, não é? Podes-nos falar um pouco desse percurso? Olha, eu tenho um percurso muito irregular, porque eu nasci na Beira, em Coimbra, mas a minha família é da Beira Interior. Fiz o percurso escolar normal e depois fui assim muito indicada, mas também porque tinha assim alguma combatividade, sempre tive uma personalidade assim mais liderança e da justiça e defender aquele mais fraquinho da turma, e então fui estudar Direito. E estudei Direito, fiz o mestrado em Direito, ainda fiz o estágio da Ordem dos Advogados, ainda estagiei como advogada, mas nessa fase do secundário até à universidade eu já estava a estudar dança de uma forma paralela, mas muito intensiva, eu levava as coisas muito a sério, o balé clássico e depois a dança contemporânea, e depois percebi que também não queria uma linguagem muito já codificada, e então fui experimentando encontrar outro tipo de linguagens, porque interessava-me, era mesmo uma zona zero, uma zona limpa, em que não houvesse um código de linguagem, mas que eu pudesse pesquisar através do meu corpo e das minhas vivências. Então, ainda estava na área do direito, mas já fazia isso paralelamente. E depois foi assim, uma mudança. Eu estava ia fazer o último exame da ordem, para a agregação à Ordem dos Advogados, e foi um mês antes que eu desisti. Como é que eu fiz isto? Porque depois eu sou muito assim, ponderada, não parece, eu sei, mas sou ponderada. Antes de adotar a personalidade mais artística, eu queria ter a certeza de que isto era viável na minha vida. E então, na altura, comecei a fazer o Apocalipse, que foi o meu primeiro Apocalipse, e concorri com esse Apocalipse aos Jovens Criadores, que é um concurso que eu acho que tu conheces, todos da área artística conhecem, e pronto, e depois com essa obra que eu fiz assim de uma forma mega experimental, foi uma das obras selecionadas, e era uma evidência que eu precisava de factos e provas de que eu se calhar poderia investir na área. E assim aconteceu, eu abandonei a área do direito porque eu realmente precisava de tempo para investigar mais, eu já não tinha tempo, e era uma questão de tempo, a uma certa altura já não dá para conciliar duas áreas tão absorventes. E foi o que aconteceu depois. Depois as coisas correram muito bem, porque depois voltei também a propor-me aos Jovens Criadores e voltei a ser selecionada, ou seja, eu estava a sentir que a minha pesquisa estava aí num sentido que era interessante para mim, mas que também poderia interessar ao meio artístico. É isso. Ok. E tu falaste que estudaste Direito, eu tinha lido sobre isso, e esse facto de teres de formação em Direito influencia de alguma forma o teu trabalho ou são áreas completamente estanques? Não inspira o objeto artístico em si, mas ajuda muito em toda a parte de produção e de pragmatismo que é preciso ter para concursos públicos, para formar uma associação, todas estas questões jurídicas que nós lidamos diariamente, eu tenho facilidade, ou fazer contratos, eu faço isto tudo, eu sou jurista da minha própria carreira. Claro. Exato. Então, nesse sentido, acho que é uma ferramenta que me ajuda bastante, e estou grata também por essa ferramenta existir, apesar de ter sido mais difícil para mim entrar assim no circuito e perceber como é que as coisas funcionavam, porque para mim era tudo muito confuso.
Eu vinha de um meio social muito diferente, não é? Mas acho que tenho boas ferramentas para a vida. Sem dúvida. Ok. Sim. Falamos então do novo espetáculo que estás a preparar. Como é que surge este Apocalipse 2020 no teu percurso? Olha, está ligado com isto que acabei de falar. Os meus apocalipses coincidiram com as minhas crises existenciais profundas. A primeira foi a abandonar aquilo que eu tinha estudado durante anos para me tornar artista. E agora foi a crise existencial, que corresponde também a uma crise existencial neste momento a nível global, não só minha, é pessoal, mas é de todos, que foi com o confinamento e com a questão da pandemia e o que isso me trouxe, o que isso me fez sentir, uma solidão extrema, uma tristeza extrema. Quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Comecei-me a ver de maneira diferente, olhava-me ao espelho, já não me reconhecia como pessoa. Levou-me realmente a uma introspeção muito profunda mesmo, que precisei depois até de ajuda para conseguir lidar com estas questões. Okay. E o facto da incerteza também, de não saber o que é que ia acontecer. Exato. Imagino que este espetáculo levanta várias questões. Tu falaste aí no Quem Sou Eu, e a minha pergunta é realmente, é precisamente se conseguiste responder àquela questão que é quem sou eu se ninguém assistir à minha história pessoal? Pois é, olha, fizeram essa pergunta no jornal da RTP2, Okay. só que eu estava super nervosa e disse que ainda não tinha resposta. Mas na verdade eu tenho já uma resposta, é que se ninguém assistir à nossa história pessoal, na verdade nós não existimos. Eu sinto isso, deixo de existir, deixo de reconhecer o meu corpo, ou o meu corpo passa a ser um adereço da circunstância, do contexto, e precisamos sempre desse olhar do outro, não é? Acho, é como as obras de arte só existem quando é vista, é como uma música, é só realmente uma música quando o outro ouve e reconhece ali um padrão de coisas que apelam a um certo tipo de sentimentos que são identificáveis e comuns ao artista e ao espectador. Acho que Falaste, certo. Falaste da crise existencial que o mundo passa, por assim dizer, com esta pandemia. Depreendo então que a peça foi influenciada por ter sido criada neste clima de confinamento, por assim dizer. é uma junção de várias coisas. Eu vou construindo as minhas peças por puzzle. Ok. Puzzles que vão existindo, peças que vão existindo ao longo de anos, que eu não sei como utilizá-las e chega um momento que eu sinto que é o clique. Por exemplo, eu já queria ter trabalhado com a questão da multimédia há muito tempo. Eu fiz uma experiência, foi em 2011, acho que foi em 2011, 2012, com um artista multimédia, que foi o Márcio Paranhos, em que utilizávamos os véus e depois fazíamos a projeção, de modo aquilo ficar bastante imersivo, e essa experiência sempre ficou aqui. Mas nunca aprofundámos, fizemos a residência no Ballet Teatro e depois nunca apresentámos nada formalmente. Ou seja, essa coisinha já estava aqui. Depois, as coisas foram dando, depois comecei a ficar muito interessada, eu sou muito interessada na questão da paisagem e o elemento do corpo como um elemento que pertence a um todo e não que por si só narra uma coisa concreta. Gosto de um corpo que existe num abstrato. E então andava a ler coisas sobre pintura e fascinou-me bastante o William Turner, que foi um precursor do impressionismo e a maneira como ele começou a pintar. E então aqui durante o confinamento vi super documentários, livros, como é que ele pintava, as técnicas de pintura. E então já foi outra pecinha do puzzle que eu pensei, ok, se calhar visualmente é por aqui que eu quero ir. E depois a questão do corpo e da existência, bem, tornou-se muito óbvio que a ideia seria à volta desta questão existencial e visualmente também já sabia o que é que eu queria encontrar. Depois, a questão da música, eu gosto de criar também desde o zero. Convidei a Karin Kur,
uma compositora incrível para criarmos live, e a Multimédia está a criar live, mas com muitas referências, obviamente. Eu vou dando referências dos sons ou das frases que eu quero escutar na música, na multimédia dos quadros, de cada quadro do Turner ou da cor, da sombra que eu quero, e estamos a criar a três. Somos três, eu digo que somos três ali criadoras, do lado da parte técnica, e depois três bailarinas da parte mais do espaço-palco. Ou seja, portanto, tens essa parte de movimento, de corpo, a parte multimédia e a parte sonora, todas a ser mostradas e a ser feitas live on stage, não é? Sim. O que nós estamos a fazer é uma estrutura, não é? Porque precisamos de uma estrutura para depois chegarmos onde queremos visualmente, no momento, mas essa estrutura já está a ser criada, já foi criada. Claro que em termos de coreográficos, aí não há improvisação, porque aquilo tem que bater ali muito certo com um certo tipo de tonalidades e de sombras, pronto. Mas sim, mas depois, quando for o espetáculo, vai ser improvisado consoante ali o ambiente que tivermos a sentir, sim. Os timings não são muito certos, os timings, o tempo em si dos atos, de cada movimento, também não tem, isso não tem exatidão nenhuma. Eu não gosto de contar, nunca ponho nenhum bailarino a contar nada, nem há indicações. Eu crio intenções e eu sei que fazemos umas quantas vezes, e quantas vezes nós fizermos, aquilo ganha um timing próprio que não é contável. Não gosto de contagens. Mais intuitivo, por assim dizer, não é? Desculpa? Mais intuitivo, por assim dizer, não é? Talvez. Porque a intuição também, é eu acho que é um produto muito afinado do que são as nossas ferramentas todas a nível, não é, do cérebro, da nossa percepção cognitiva. Eu acho que a intuição não é uma coisa fora disso, pelo contrário, é uma super afinação desses elementos todos que reunimos e que depois, naturalmente, criam um tempo, um espaço e uma maneira de fazer as coisas. Eu penso que esta é a primeira criação tua em que tu não participas como intérprete, é verdade? Pois é. Como é que é veres agora o teu trabalho no corpo de três bailarinas que tu escolheste para este Apocalipse 2030? Olha, é natural. Quando eu crio ou para o meu corpo, ou pensar no corpo de outra pessoa, estou sempre a pensar no corpo de uma mulher e reproduzo muito a minha imagem naquilo que estou a ver, transfiro essa intenção para elas. Claro que não vou dizer que é uma coisa, não é uma coisa dolorosa, não, mas acho que este espetáculo também precisava de mim mais deste lado a dirigir. E é muito difícil estar a dirigir e ao mesmo tempo perder a atenção para ir para o palco. Como tem tanto fator aqui um bocadinho aleatório que requer muita atenção da parte musical e da multimédia, eu sinto que eu tenho que ocupar este espaço agora, que é estar deste lado. Foi assim uma questão prática. Ainda pensei, ainda ensaiámos ali um momentinho, que vai ficar até o final, talvez faça, talvez não. E também tem uma questão aqui um bocadinho pessoal que tem a ver com o facto do confinamento ter mudado a percepção como eu via o meu corpo. E eu nunca tinha sentido isso. É uma coisa nova e eu ainda não sei como é que eu estou a ver o meu corpo. Ok, e isso foi a tua escolha, a tua decisão de não te incluires no palco? Foi uma conjugação de várias coisas, de eu perceber que a peça precisa mais de mim do outro lado e depois porque eu ainda não sei como é que eu me vejo neste momento. Ok. Mundo da crise existencial. Exato, porque lá está, continuamos no tema das crises existenciais. Olha, estive a ver o teu site e na parte em que tu falas sobre ti, na tua biografia, tu dizes o seguinte: a minha missão
é fazer uma união simbiótica entre espaço, paisagem e ser humano, em que o público participa ativamente neste diálogo. Como é que tem sido esse processo? Aqui, eu acho que essa frase até pode levar um bocadinho aqui a um desentendimento, no sentido em que, às vezes, dito assim, parece que o espectador participa mesmo, fisicamente, na peça. Não é... O que eu procuro mais é uma meditação, uma viagem, uma meditação ativa. As minhas peças são muito imersivas. E o objetivo é mesmo que tu entres dentro daquilo, e a peça está criada para poderes meditar enquanto estás a ver. E também por isso o movimento é sempre lento, eu funciono sempre com o movimento lento, desde que comecei a criar, exatamente por isso, porque quanto mais lento, também para as bailarinas, elas entram num estado fora da realidade, ali um transe que depois tem um tempo próprio, e é com esse tempo próprio que depois a peça se desenvolve toda. Para terminar, peço-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. O quê? Peço-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Olha, eu gostava muito que fossem criadas estruturas em que os artistas portugueses realmente conseguissem se internacionalizar. Acho que é aquilo que falha. Nacionalmente, claro que a nível nacional há dificuldades, mas daquilo que eu falo com os meus colegas, há uma dificuldade intransponível para nós artistas que nos queremos internacionalizar, que claramente não passa por nós. Estão a faltar pontes entre o Ministério da Cultura, as embaixadas, as programações culturais internacionais, está a faltar conversa. Isso era o meu desejo, para ainda nesta vida eu conseguir, eu e outros, termos uma carreira internacional, como outros artistas de outros países que têm, como a Áustria e os belgas, que têm uma estrutura já muito bem oleada para que isso aconteça. Esse era o meu desejo. Alice, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada, Pedro. Obrigada. Olha, espero que vás ao meu espetáculo.